Salve, salve, amiguinhos do nono ano, professor João aqui. E hoje nós vamos falar sobre o módulo 10 da apostila 2 de vocês, que fala sobre gráficos de funções. Bom, vamos começar com a definição geométrica de função. Um gráfico representa uma função quando qualquer reta perpendicular ao eixo horizontal traçada no domínio dessa função cortar o gráfico uma única vez. Bom, como assim, professor? Ficou meio embolado. Vamos ver aqui um exemplo. Eu quero mostrar que o gráfico abaixo representa uma função. Então está aqui o gráficozinho, bonitinho. O domínio vai de menos 2 até o 3. Bom, o que eu vou fazer? Ao longo desse intervalo de menos 2 a 3, eu vou traçar essas retas verticais. Está vendo que cada uma dessas retas corta o gráfico uma única vez? Isso significa que nesse domínio de menos 2 a 3, eu tenho que cada valor de x está associado a um único valor de y. Ou seja, quando cada reta vertical corta o gráfico uma única vez, eu tenho uma função. Né? Exemplo 2. Repare que esse gráfico agora não representa uma função. Eu tenho aí um gráfico dividido em duas partes, né? Um segmento de reta inclinado, ponto fechado, e depois uma linha reta paralela ao eixo horizontal. Se eu traçar retas verticais ao longo desse domínio, que vai de menos 3 até 6, repara que quase todas as retas cortam o gráfico uma única vez. Porém, tem essa reta aí, passando pelo 2, onde estão as duas setinhas. Essa reta vertical, nesse domínio que vai de menos 3 a 6, corta o gráfico duas vezes. Uma para y igual a menos 3 e outra para y igual a mais 3. Significando assim que eu teria um único valor de x, que é o x igual a 2, associado a dois valores de y, fazendo com que uma marcação tenha duas variáveis. Né? Isso fugiria à definição de função. Ou seja, para resumir, se cada reta vertical cortar o gráfico apenas uma vez, é função. Se tiver alguma reta vertical que não corta o gráfico no domínio, ou alguma reta vertical que corta duas ou mais vezes, então não é função. Bom, toda função ela vai ter uma lei de formação. Essa lei de formação é uma expressão matemática que relaciona as grandezas do domínio da imagem, mostrando o comportamento do gráfico. Exemplo, vamos traçar o gráfico da função definida pela lei y igual a 2x menos 1. Para essa lei, relacionaremos os valores de x e os valores de y através de uma tabela, galera. Essa tabela de valores aí você pode fazer para qualquer função. X é variável independente, y é variável dependente. Y tem uma lei de formação que depende de x. Então eu arbitrei, ou seja, eu escolhi aleatoriamente valores para x, substituindo a lei da função e descobri os valores de y. Por exemplo, para x igual a menos 2, eu vou ter que o y igual a menos 5. Para x menos 1, y igual a menos 3 e assim por diante, formando assim os pares ordenados que vocês estão vendo aí na terceira coluna. Bom, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Se a gente pegar uma malha quadriculada e marcar esses 6 pares ordenados, você vai ter esses 6 pontinhos vermelhos que vocês estão vendo. Correto? E ao ligar, lembrando, né, que como não definiu o domínio, eu estou supondo que o domínio é o conjunto dos números reais, então a união de todos esses pontos vai formar essa linha azul, que é o gráfico da minha função. Esse gráfico é uma reta e a perguntinha que fica para vocês pensarem aí é o seguinte: eu tracei 6 pontos, mas quantos pontos no mínimo nós precisaríamos para traçar esse gráfico? Lembrando que o gráfico é uma reta. Pensa aí. Vamos ver mais um exemplo então? Eu quero traçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 3. Mesmo esquema, vou arbitrar valores para x. No caso aí eu escolhi menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vou substituir na lei da formação da função para descobrir o valor do y, já que y vale x ao quadrado menos 3. Lembra daquele esqueminha da relação. Substituindo, eu vou obter os pares ordenados que a gente está vendo na terceira coluna. E a gente vai marcar esses pares ordenados no plano cartesiano para construir o esboço do gráfico. Bom, quando eu vou fazer o esboço desse gráfico, galera, eles não ficam alinhadinhos igual estavam na outra. Eu vou ter esses pares aí formando essa curva. Tudo bem? Essa curva ela tem um nome, ela é chamada de parábola, e nos próximos módulos a gente vai estudar algumas funções mais específicas, como as funções do primeiro grau, do segundo grau, né, funções lineares, funções modulares, e a gente vai ver que existem vários tipos de função para a gente estudar.
Sentido de crescimento. Bom, o nome já está dando uma indicação do que a gente vai tratar, né, gente? Uma função ela pode ser crescente ou decrescente. E o bacana, galera, antes de continuar, é que ela pode ser as duas coisas, tá? A função não é exclusivamente crescente e nem exclusivamente decrescente. Ela pode ter as duas coisas. Como é que eu faço para verificar se ela é crescente? Bom, se eu tiver dois valores, x2 e x1, e o x2 for maior do que o x1, e o f de x2 também for maior que o f de x1, então a função é dita crescente. Se for o contrário, né, se eu tiver o x2 maior que o x1, mais o f de x2 menor que o f de x1, a função é dita decrescente. Vamos ver no gráfico como é que funciona isso daí? Primeiro, o laranjinha. Aí eu tenho x1 e x2. Estão vendo que o x2 está mais à direita? E o f de x2 está mais acima? Bom, vocês estão vendo aí no gráfico da esquerda que o x2 está mais à direita, quer dizer que o x2 é maior do que o x1. E o f de x2 está mais acima, quer dizer que o f de x2 é maior que o f de x1. Na prática, o que isso significa? Que o x2 está aumentando e, ao mesmo tempo, o f de x2 está aumentando. Quanto mais para a direita está o x, mais para cima está o y, ou seja, conforme o x aumenta, o y também aumenta, a função é crescente. No gráfico da direita, a gente vai ter o seguinte, ó, o x2 continua à direita do x1, então o x2 é maior do que o x1, porém, o f de x1 está mais acima que o f de x2. O que isso significa? Que conforme o x avançou para a direita, o valor do y diminuiu. Quando o x aumenta, o y diminui, significa que a função é decrescente. E o mesmo gráfico pode apresentar trechos crescentes e decrescentes em seu domínio, não tem problema. Exemplo. Considere a função g representada pelo gráfico a seguir, que é essa funçãozinha bonitinha aqui. Essa função ela apresenta alguns trechos, tá vendo? Ela tem uma característica meio esquisita. Né? Ela, da esquerda para a direita, aumenta, diminui, aumenta e depois diminui de novo. Então a gente vai anotar os intervalos onde isso acontece. Aonde ela é crescente? Ela é crescente onde ela está aumentando. E ela aumenta do menos 4, certo? Melhor dizendo, como ela não tem os pontinhos limitando no começo e no final, ela aumenta antes do menos 2 e também aumenta entre 0 e 2. Tá vendo? Para qualquer valor que está antes do menos 2, conforme o valor está indo para a direita, a função está indo para cima, então ela é crescente. E entre 0 e 2 a mesma coisa. Nesse intervalo a função está aumentando os valores. E ela vai ser decrescente entre menos 2 e 0. Né? Se você pegar o intervalo de x entre menos 2 e 0, repara que o valor do y está diminuindo. E ela também vai ser decrescente depois do 2. Para qualquer valor depois do 2, conforme o x vai aumentando, o gráfico vai diminuindo o valor da imagem. Se uma função não é nem crescente nem decrescente, a gente vai falar que ela é uma função constante. Nesse caso, pensa aí como é que seria o gráfico de uma função constante. Raízes de uma função. Raiz de uma função, galera, é o nome dado ao ponto onde o gráfico corta ou toca o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Nesses pontos, vale ainda que o valor do y, né, que é o f de x, é igual a 0. Exemplo, vamos determinar as raízes da função fulana de tal, que é x² menos 5x mais 6. Bom, como eu já disse lá na definição, nesses pontos vale que o f de x é igual a 0. Ou seja, basta igualar a lei da função a 0. Então eu quero que x² menos 5x mais 6 seja igual a 0. Se eu fizer delta e bhaskara, vocês já estão careca de saber disso daí. Você vai achar que as raízes são 2 e 3. Aliás, galera, olha só que curioso. O nome, quando a gente aprende fórmula de Bhaskara das soluções, é raiz ou raízes, justamente por causa disso, porque tem a ver com os pontos onde corta o eixo horizontal, onde o gráfico da função corta o eixo horizontal. Nesse caso, as raízes dessa função são x igual a 2 e x igual a 3. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, eu teria alguma coisa parecida com isso daqui. Exemplo 2. Vamos determinar as raízes da função g do slide anterior? Bom, no caso do slide anterior, galera, eu tinha um gráfico parecido com esse, correto? Bom, para determinar as raízes, basta olhar para o gráfico onde essa função está cortando ou tocando o eixo horizontal. Repara que nesse caso eu não tenho a lei da função, mas eu consigo observar no gráfico que o mesmo corta o eixo horizontal no menos 3, no 0 e no 3.
Mas, professor, no zero não corta, justamente. Mas no x igual a zero, o gráfico encosta no eixo horizontal e volta a subir. Só o fato de tocar no eixo horizontal já garante que aquele ponto, que aquele valor de x é uma raiz da função. Então, nesse caso, minhas raízes são menos 3, 0 e 3. Note ainda que se a gente, mesmo sem saber a lei da função, vale que o f de menos 3 é igual a 0, porque está em cima do eixo horizontal. O f de 0 é igual a 0 e o f de 3 também é igual a 0. Validando assim a definição, correto? Que diz que quando o ponto é uma raiz, o y vale 0, e se o y vale 0, está em cima do eixo horizontal. Estudo do sinal de uma função. Bom, galera, quando a gente fala do sinal de uma função, basicamente a gente está falando do sinal do y, né, das ordenadas. A ordenada é o valor do y, então para estudar o sinal, eu quero saber aonde o y está positivo, e isso acontece quando o meu ponto que eu estou analisando está acima do eixo horizontal. Ou se o y está negativo, que é quando o ponto está abaixo do eixo horizontal. Lembrando que o y também pode ser igual a 0, mas isso é uma raiz da função que a gente acabou de ver no slide anterior. Bom, para analisarmos o sinal da função, olharemos em quais intervalos de x o gráfico está acima ou abaixo do eixo horizontal. Vamos ver um exemplo? Vamos analisar os sinais daquela função g que a gente já viu nos slides anteriores. O gráfico tem essa característica e repare que eu tenho um trecho negativo, um positivo, outro positivo e depois um negativo. Professor, por que o primeiro trecho está negativo? Porque nesse primeiro trecho, antes do menos 3, qualquer valor que eu pegar naquele gráfico, aquele ponto vai estar abaixo do eixo horizontal, ou seja, o y vai estar negativo, qualquer que seja o ponto. Se eu pegar um ponto que esteja entre menos 3 e 0, o valor do y vai estar acima do eixo horizontal, por isso que ele é positivo. Se eu pegar um ponto que está entre 0 e 3, esse y também vai estar acima do eixo horizontal, por isso o y vai ser positivo. E se eu pegar um valor de x depois do 3, o ponto associado vai estar com o y abaixo do eixo horizontal, ou seja, nesse intervalo, depois do 3, o y vai ser negativo. Nosso estudo do sinal vai ficar assim. A função está negativa no intervalo em que x é menor que menos 3 ou x é maior que 3. E a função está positiva no intervalo em que menos 3 é menor que x, que é menor que 0, ou 0 menor que x, menor que 3. Ou seja, no intervalo onde x está entre menos 3 e 0, ou x está entre 0 e 3. Para x igual a menos 3, x igual a 0 e x igual a 3, nós temos que a função é nula, que são as raízes da função. Máximos e mínimos. Bom, galera, se a gente sabe onde a função está positiva e onde ela está negativa, e a gente ainda sabe onde ela é crescente e decrescente, a gente consegue determinar o valor máximo ou o valor mínimo da função. Esse valor máximo ou mínimo é o valor do y. Ym é um ponto de máximo se ele é maior ou igual que todos os outros valores de y num determinado ponto. Certo? E isso ocorre quando eu estou na mudança de crescente para decrescente. Quando eu estou crescendo e ela começa a decrescer, naquele ponto onde ocorre a mudança, nós temos um máximo. E o ym vai ser um ponto de mínimo, se esse ym for menor ou igual que o y para qualquer outro valor da imagem, ou seja, se for a menor imagem possível. E isso ocorre quando a função passa de decrescente para crescente. Nesse exemplo anterior, o ponto menos 2 e 2 e o ponto 2 e 2 são pontos de máximo, que são pontos que mudam de crescente para decrescente. E o ponto 0, 0 é um ponto de mínimo, que é um ponto onde muda de decrescente para crescente. Bom, situação problema. O professor Miro abriu um curso preparatório para concursos. O gráfico abaixo se refere ao índice de aprovação anual em concursos em relação ao número inicial de alunos no começo de cada ano, durante o período de 2010 a 2019. Então tá aí o gráfico, gente. O curso está aí com os anos de 2010 até 2019. E aí no eixo vertical a gente tem as porcentagens de aprovação. Dá para ver, por exemplo, que em 2000 e... Deixa eu pegar aqui um valor notável. Em 2011 aprovou 90%. Dá para ver que em 2010 aprovou 70% e assim por diante. Cada linhazinha dessa no eixo vertical vale 10%, pelo menos é o que parece, Bom, de toda forma a gente consegue determinar aí o valor correto baseado apenas nas informações do gráfico. Com base no gráfico, respondo as questões. O gráfico
do índice de aprovação anual em concurso representa uma função? Justifique sua resposta. Sim. Como é que eu posso justificar, galera? Se a gente traçar linhas verticais no domínio que vai de 2010 a 2019, qualquer linha vertical que eu traçar vai cortar o gráfico em um único ponto, então esse gráfico representa uma função. Letra B. Em que ano nesse período houve o índice máximo de aprovação? Bom, o índice máximo é a maior porcentagem, que é aquela que está acima de 90%, que ocorreu em 2016. E o mínimo? O mínimo é quando teve a menor aprovação, que é o índice mais baixo, que foi 2015. E a letra C. Em 2011, o curso se iniciou com 120 alunos. Quantos alunos foram aprovados em concurso em 2011? Então vamos lá. 2011, qual foi o índice de aprovação? Em 2011, o índice de aprovação foi de 90%. Bom, se começou com 120 alunos e 90% foi aprovado, para responder, basta calcular 90% de 120, que dá 90 sobre 100 vezes 120, que dá 108 alunos. E a letra D. Em 2017, houve aprovação de apenas 54 alunos. Assim, pode-se concluir que no referido ano o curso foi iniciado com mais de 100 alunos. Justifique sua resposta. Então, galera, 54 alunos representam o que foi aprovado. Se a gente for em 2017, o índice de aprovação também foi de 90%. Ou seja, não. Por quê? Porque 90% de um valor deu 54 alunos. 54 é 90%. Então, 100% vai ser quanto? Basta fazer a continha, né? 90% de N, que é o meu total, dá 54. N vai ser 54. O 100 passa multiplicando e o 90 passa dividindo. 5.400 dividido por 90 dá 60. Ou seja, o ano de 2017 começou com 60 alunos. Não mais do que 100, como ele justificou, como ele perguntou. E, senhores, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Tentem fazer em casa o Praticando Aprendizado 1, 2, 4, 5, 8 e 9 e o Desenvolvendo Habilidades 1 e 2. Vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço e saudações vascaínas.